Boa noite, gente. A gente vai hoje para a quarta live dessa série de lives que nós estamos fazendo para o evento Prospere, que já é nesse sábado. E hoje nós vamos falar de prosperidade na esfera do eu. E hoje, como convidada, uma das pessoas que eu vou convidar é justamente uma das palestrantes e ela vai estar lançando, ó, o livro dela. Vou já te chamar, tá, Nayara? Inclusive, ela já tá aqui, ó. Ela vai lançar o livro dela, Ela Nunca Desistiu. O manual vivo de quem empreende com as mãos, com o coração e a oração. Olha só, gente. E hoje a gente escolheu falar sobre esse tema de prosperidade pessoal, né? E é bem interessante porque justamente no meu livro, que eu também vou estar lançando sábado, agora dia 5 de julho, no evento Prospere, eu falo da esfera do eu, né? Que é a base ali, ter a autopercepção, a autoconfiança e o amor próprio, né? Isso seria realmente ali, para mim, pelo menos, a base para que a gente possa prosperar em todos os âmbitos da nossa vida. Eu vou repetir mais uma vez, porque talvez tenha gente que ainda não assistiu às outras lives, mas existem pelo menos 4 áreas da prosperidade, né? Saúde, relacionamentos, financeiro, que envolve também a vida profissional, e a da saúde. Saúde, financeiro, relacionamentos e espiritualidade. Olha só, são essas 4 áreas. Só que para que você possa prosperar em cada uma delas, a esfera do eu ela tem que estar muito bem embasada, fortalecida. E é nisso que eu vou chamar agora ela, ver se a gente consegue, ver se ela entra. Deixa eu te convidar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Enquanto ela não entra. Será que aparece a imagem dela agora? Aparece, mulher. Oi, Que é uma consegue pena. ver? É uma pena se as pessoas não conseguem te ver. Consegues me ouvir? Ah, mas é porque talvez a tua câmera deve estar apagada, não? Tem um símbolozinho de uma câmera assim, ó. Eu sei, mas não está. Ah, Ah, agora eu tô vendo a parede. Aí tem um símbolo do lado da câmera que tu vira a câmera pra ti. Consegue? Bom, gente, vai dar certo, né? Você tá ouvindo, Nayara? Mas quando você fala, fica mudo. Eu não sei o que é que você apertou. Tu tá no teu Wi-Fi, no teu Wi-Fi ou tu tá na rede do telefone? Bom, gente, enquanto ela não entra. Hum, deixa eu ver. Enquanto isso, a gente vai conversando sobre outras coisas, né, Dola? acho que Ah, outra coisa. agora deu certo. Gente, que dificuldade, meu Deus. Meu Deus. Isto travava, isto não andava, depois eu tirava, desligava, voltava a ligar e continuava a aparecer o erro. Desliguei o Wi-Fi de casa e agora eu não te consigo ver ainda, mas já sei que me conseguem ver e ouvir.
A gente consegue te ver. Então, Nayara, eu fiz a introdução, né? Que é justamente essa parte que a gente está falando de prosperidade pessoal, que é quando as quatro prosperidades elas estão ali em um determinado equilíbrio também, que você consegue ir avançando, né? E aí eu falei justamente que você lançou o livro. Não falei mais do que tem dentro do livro, porque nada melhor do que você que escreveu ele para poder falar dele depois no final, mas eu gostaria que agora você começasse com essa parte, né, de o que é prosperidade pessoal para ti, como que tu percebe que tu tá prosperando e essa conexão que tem também com essa escrita do teu livro, né, que é todo um novo caminho, é um novo percurso, é uma nova Nayara que nasce a partir daí também, né? Então eu vou te passar a bola aí e vou deixar você falar com o pessoal. Bem, eu ainda não te consigo ver, mas acredito que isto, em nome de Jesus, isto vai funcionar. É, mas enquanto isso, eu vou falar com a tela preta mesmo. Vai falando que eu tô te vendo. Aqui eu tô vendo as duas. Que bom! É, pois é, depois de nascer o meu livro, até vou buscar. Deixa eu ver aqui, vou buscar ele. Depois de escrever este livro, que, aliás, porquê que eu escrevi este livro? Quando eu consegui finalmente perceber que eu estava no caminho que era para eu estar, o caminho que eu me sinto bem, o caminho que eu sempre desejei, um caminho na qual eu olho lá para a frente e eu consigo perceber se é ou não onde eu quero estar. E isso fala muito sobre a prosperidade financeira relativamente a, a nós estarmos bem connosco. E então, quando eu percebi que eu estava no caminho que eu queria, na direção que eu queria e que lá ao fundo eu conseguia idealizar a Nayara daqui a 5, daqui a 2, daqui a 3 anos, eu percebi, ok, eu estou a prosperar nesta área, na área financeira, não estou a falar apenas do dinheiro, mas estou a falar do eu estar bem comigo própria e através do eu estar bem comigo própria eu consigo prosperar financeiramente e principalmente ajudar a prosperar quem está à minha volta. Então, para quem não sabe, eu cresci num mundo rodeado de homens. Eu sou formada em mecatrónica automóvel e então eu tive bastantes dificuldades, eu tive muitas dúvidas acerca de mim, se eu era ou não capaz. Tive muitas pessoas a dizer tu não és capaz, tu não vais conseguir. Também por outro lado tive muitas pessoas a dizer uau, que diferente, tu vais ter muito sucesso nisso. Então é preciso saber também que nós vamos sempre ter dois tipos de pessoas: as pessoas que realmente querem nos ver chegar no nosso objetivo e as pessoas que não querem, ou pelo menos não te querem ver melhor que elas. Existe uma famosa frase que é: eu quero te ver bem, mas não te quero ver melhor que eu. E isso realmente é verdade, porque chega a uma certa fase que quando nós estamos a chegar ao nosso ponto, vai haver pessoas que vai dizer, espera lá, ela está a conseguir e eu não estou a conseguir. Das duas, uma, ou a pessoa vai ganhar forças e vai lutar para ir atrás, para conseguir os dela, ou vai-te tentar paralisar. Então é importante saber que eu passei muito por essa fase. Eu passei por essa fase de ter pessoas que queriam estar ao meu lado para saber como é que eu cheguei e tinha pessoas que me puxavam para trás. E neste livro que eu escrevi, eu literalmente falo, no início do livro, falo um pouco sobre a minha maior força, que foi Deus, que sempre esteve na minha vida e foi Ele que me deu todos os passos, me guiou em todos os passos para eu estar onde estou hoje. E conto um pouquinho da minha trajetória, como é que eu fiz, como é que eu encontrei a minha paixão pelo mundo dos carros, como é que eu não desisti, principalmente, porque acho que isso é o que leva as pessoas a não chegarem aos objetivos dela, a não prosperarem a nível pessoal. Porque prosperar a nível pessoal é tanto importante como prosperar a nível de saúde, a nível financeiro, a nível espiritual. Então,
o nós prosperarmos com nós próprios é essencial. E basicamente é isso que eu falo no meu livro, como é que eu não desisti, como é que eu ganhei, como é que eu consegui forças para continuar. E depois, claro, eu dou aqui no fim do meu livro umas dicas de como uma pessoa consegue começar o seu negócio do zero, ou principalmente como é que ela vai encontrar o propósito dela. Dou exemplos reais vividos por mim. E basicamente é isso, eu dou conselhos de como uma pessoa começar a empreender do zero ou começar o seu sonho do zero, que foi como eu comecei por 3 vezes. E basicamente é isto do meu livro e sobre um pouquinho do que eu vou falar no dia 5 neste sábado, que é sobre o prosperar com nós próprios. Uhum, perfeito. E conta um pouco assim da tua história para as pessoas entenderem assim quem é Nayara, de onde que ela veio, por que que ela decidiu fazer essa formação de mecatrônica, né, que é uma área tão assim que ainda não é tão ampla para o mercado feminino, né? Porque vamos lá, tipo, certeza deve ter muitas mulheres, tanto aqui na Suíça, como no Brasil, ou em Portugal, ou qualquer lugar do mundo, que sonha em fazer Sim. essa mesma formação, ter esse mesmo trabalho, né? Essa profissão. E tem essa questão também de você ter mudado de países, né? Então, assim, conta um pouquinho disso, assim, também. Bem, como eu disse, eu comecei na área da mecânica com 12 anos, com muita influência dos meus irmãos, porque eu sou a caçula, eu sou a mais nova. Uhum. Como diz a minha mãe, eu sou a rapa do tacho, porque o meu irmão do meio, ele é 18 anos mais velho que eu, e o meu irmão mais velho, acho que é 19 anos mais velho que eu. Então vim assim mesmo no fim. E quando eu comecei a entender o que era o mundo, eu cresci à volta deles. Então, um é dos carros, o outro é das motas. Eu não tinha muita escolha, ou ia para os carros ou ia para as motas. Eu não tinha como ir para as Barbies, porque eu cresci no mundo dos homens. Então, eu não tinha muita escolha. Então, basicamente, eu cresci com eles e como eu fui trabalhando, tanto o meu irmão mais velho como o meu irmão do meio, eles têm negócios próprios. Um tem oficina mecânica, o outro trabalha com peças e acessórios para motas. Eu fui crescendo e fui conhecendo o bom dos dois mundos e acabei por me apaixonar pelos dois. Então, resumindo, nem sou dos carros, nem sou das motas. Eu sou dos dois, mas formei-me mesmo em mecatrónica, que tanto dá para os carros como dá para as motas. Um, então, eu sempre soube lidar bastante com o mundo masculino. E isso ajudou-me imenso quando fui para a escola, porque eu fui para a escola para esse curso de mecatrónica com 15 anos e era só homens, basicamente só tinha homens. Era 200 homens, acho eu, ou 190 e poucos homens, e eu era uma das 3 mulheres que estava lá, tirando a professora e a senhora das limpezas. Por isso, eu tive que me adaptar a esse mundo. Isso ajudou-me muito para o meu futuro, porque eu acho que se eu não fosse esse treinamento, a nível psicológico, de estar envolvida neste caso, estar no meio de tantos homens, numa profissão tão masculina, eu teria desistido. E isso confesso, porque toda a gente vai passar por isso, eu não vou ser hipócrita e dizer vocês nunca vão passar por isso, porque vão passar por isso, e acredito que, Elisa, tu, principalmente também na tua área, não é que seja masculina, mas acredito que muitas vezes chegaste a pensar em desistir. Acho que todos nós já passamos por essa fase. Confirma-me só se estás a conseguir ouvir. Tô ouvindo. Ok. Tá conseguindo me ver já? Não, por isso é que eu Ah, estou. tá. Eu Não, quero tô sim. que de vez em quando vás dizendo alguma coisa que é para eu Tá. saber se me ouvir. Mudando sinal de vida. É isso. Mas é bem interessante, porque realmente é assim, como eu cresci no Brasil, o design de interiores no Brasil é extremamente feminino, né? E tu tocou num ponto que é muito interessante, porque no Brasil a vida me levou a trabalhar dentro das cozinhas, dos móveis sobre medidas de cozinha e tal. E aqui na Suíça é um mercado extremamente masculino.
É tanto que tem algumas clientes que elas até dizem, nossa, que bom que tem uma mulher que vai fazer a minha cozinha. Porque, tipo, é tipo assim, a gente vai no ginecologista e é homem, no lugar de ir no ginecologista que é mulher. Percebe? Então, É bem assim, é isso. bem interessante isso, sabe? De como É que mesmo. os países são diferentes, como que a gente tem que se demarcar também nesse mercado e ser realmente, né, chegar nesse patamar de prosperidade na nossa área profissional. Isso é bem interessante mesmo. E graças a Deus hoje eu já tenho um nome bastante marcado. Eu já sou bastante conhecida no mundo automóvel, o que eu fico extremamente grata a Deus por isso, porque foi uma luta muito grande para conseguir chegar onde cheguei, e sei que ainda vou chegar mais longe, mas eu tive uma pequena ideia do quão era marcada no mundo automóvel quando eu fui à Itália ao campeonato de polimento, onde estamos a falar que em Itália tinha pessoas do Brasil, tinha pessoas da própria Itália, tinha pessoas daqui da Suíça, tinha pessoas de Portugal, tinha pessoas de Espanha, e as pessoas conheciam. As pessoas diziam, olha, Nayara, bora passar uma foto contigo. Eu ficava, oh, eu afinal sou conhecida. Foi quando eu tive assim aquele impacto que realmente toda a minha trajetória, todas as minhas dificuldades, todas as minhas conquistas, tudo que eu passei, todo o processo era para chegar a um ponto e eu consegui chegar a esse ponto com sucesso. Então também uma coisa que eu vou trazer muito no sábado vai ser sobre o processo. Toda a gente tem um processo e esse processo é tão importante como o simples facto de eu ter estudado nessa escola com muitos homens e ter crescido ou envolvida num mundo muito masculino. Isso foi um processo essencial que se eu não tivesse vivido, eu se calhar não estava onde estou, eu não tinha sido forjada, eu não tinha sido preparada para lidar com certos preconceitos que eu ainda sofro. Ok, hoje em dia não sofro tanto como antes, mas porque eu acho que as mulheres agora estão-se a começar a impor, mesmo na nossa área, na área da estética automotiva, na área da mecânica, que eu já conheço mulheres mecânicas, e eu fico, oh, nós estamos a crescer, nós estamos a sair da caixa. Nós, afinal, não precisamos de ser somente donas de casa. Nós podemos ser o que nós quisermos. Eu até costumo dizer que antigamente dizia-se assim: o único papel que uma mulher não pode fazer é o papel de pai. Mas hoje em dia, quando os pais são ausentes, até o papel de pai nós temos que saber. Não é verdade? É praticamente isso, né? Então, não há nada que nós mulheres não possamos fazer. Então, quando uma mulher sobressai-se numa área que é maior parte masculino, é tipo, para mim, isso já é uma prosperidade enorme. Só o facto da mulher chegar, não desistir, é sinal que a mulher prosperou a 100% no, no, que, no que diz o ser, o nosso ser. Então, para mim, Totalmente. isso é o auge. E pronto, um bocadinho da Nayara é isso. Ela cresceu envolvida no mundo dos homens. A Nayara sempre esteve ligada a carros. Houve uma certa altura em que eu também vou falar disso no sábado, que é o facto de nos perdermos. Não estou a dizer perdermos no meio de coisas ruins, eu estou a dizer perder o nosso foco. Sim, Porque à medida que a gente vai crescendo, vai aparecendo novas coisas, novas oportunidades, novas pessoas. Então, quando eu comecei a crescer um pouquinho mais e a conhecer novas pessoas, eu comecei a ouvir umas coisas daqui e outras coisas dali, e em vez de eu estar a seguir o caminho que eu já estava a traçar, que eu já conhecia, que eu já tinha domínio e já tinha. Como é que se diz? Já tinha. Esqueci-me da palavra agora. Autoridade. Eu já tinha autoridade para falar sobre o assunto. Eu comecei a ouvir as outras pessoas e comecei a desviar-me ligeiramente. E quando eu dei por ela, eu estava numa caixa que não era literalmente minha, numa caixa que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava a fazer. Eu simplesmente estava a ouvir o que os outros estavam a dizer. Então isso também é importante a gente saber onde quer chegar e não perder o foco, porque à medida que a gente vai escalando a montanha, as vistas vão mudando. Então, a probabilidade de nós nos distrairmos com as vistas
em vez de olhar para cima, ver o foco que é o topo da montanha e continuar a subir, é bastante complicado. É preciso ter força, é preciso ter pessoas certas ao nosso lado. Eu não vou dizer que as pessoas não eram pessoas certas. Eram pessoas certas, mas não era para a minha área. Não era para onde eu queria chegar. Então, saber escolher quem ter ao lado é essencial. É uma das coisas que eu vou falar no sábado. E também falo disso no meu livro, porque é muito essencial a gente encontrar pessoas no mesmo propósito que nós. Ah, isso é verdade, porque realmente, assim, né? Na hora que você tá no palco, todo mundo quer dizer que te conhece. Mas ninguém teve lá nos bastidores, ninguém teve lá quando você estava começando, iniciando, né? Assim, tipo, isso é muito importante. Assim, ontem mesmo, se não me engano, a gente falou sobre isso na live também, de uma outra maneira, com outra linguagem. Mas por quê? Porque não tem como a pessoa prosperar se ao lado dela só tem pessoas ali que são aproveitadoras ou que querem, né, sugar ali daquele momento. É, É, de igual vai para as pessoas que são invejosas ou que te julgam, né? Porque eu exato. conheço muita gente que me julga, aí quando tá na minha frente é, nossa, como eu amo essa menina, minha filha, não sei o que, uma coisa. Aí depois eu fico sabendo das histórias, né? Porque a fofoca sempre chega, não adianta. E se não chega fisicamente, chega espiritualmente, a gente acaba descobrindo, Ela chega. O importante é que ela né? chegue. É, pois, sempre chega. E isso realmente, sim, é um dos pilares que eu trago, sabe? Das pessoas realmente se alinharem com o propósito dela, para que elas possam prosperar, mas que elas olhem para cada uma dessas áreas, né, da vida dela. Porque a gente pode falar sobre prosperidade financeira, tá? Mas do que adianta você falar de prosperidade financeira se você não falar da tua saúde emocional? Né? Como que você tá consigo mesma? Se a gente não Eu, falar como que tá o teu relacionamento dentro de casa, porque, por exemplo, nós duas, cada uma tem o seu companheiro. Então, assim, do que adianta eu estar lá, né, na batalha, lutando, 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 fazendo o negócio acontecer na vida profissional e abandonando a casa? é, é Né? verdade. Então, assim, tudo isso também, a gente também trazer essa leveza para as pessoas que é possível sim prosperar, mas que primeiro você tem que prosperar consigo mesmo para depois expandir nas outras áreas e expandir nos negócios também, né? Exato. E está tudo interligado uma coisa à outra. Tudo que nós vamos falar no sábado, desde É. a prosperidade emocional, a prosperidade da saúde. A gente não tem como prosperar a nível financeiro ou pessoal se a nossa saúde não estiver bem. Nós não Totalmente. conseguimos ter a saúde bem se não tivermos o nosso emocional bem. Então é tipo uma roda dentada. Eu digo roda dentada dos motores, porque para fazer É. girar o motor é preciso várias rodas dentadas que têm uma correia ligada entre si e que uma faz girar as outras. Uhum. Então, se a principal não estiver a rodar, como é que vamos rodar as outras? Não, não dá. Só uma a sustentar todas não vai dar. É. Então, E eu tô justamente aqui com um desenho que eu fiz assim, conversando com a Lucirene. Porque é isso, sabe? E é tão interessante porque eu nem te falei, né? A Nayara nem sabe, porque eu fiz esse desenho aqui, ó. Que era o eu quê? não Era consigo a ver. financeira, a de relacionamento, a espiritual e a saúde, e os braços, né, que tem aqui. Porque se a gente for falar de cada uma dessas prosperidades, claro que tem uns bracinhos, né? Mas eu disse, gente, aqui no meio, ó, é a esfera do eu, né? Não tem como você prosperar nas outras áreas se o meio aqui, o miolinho, ele não tiver bom, né? Então, assim, é muito interessante como tu captou esse campo, assim, sabe? De falar da esfera da prosperidade no eu, porque realmente a gente vê muitos gurus da internet falando assim. Faça isso daqui, você vai prosperar, não sei o que, não sei o que, ou você vai ganhar muito dinheiro. Só que as pessoas estão esquecendo que é um universo, é um sistema, né? É um ecossistema individual ali para você poder prosperar, né? Não dá para Não é tá uma cheio de receita. saúde, é, tá cheio de saúde, mas cadê o lado espiritual? Exato. Não crê em Deus ou tá com dúvida de Deus, aí Não vai para a igreja precisamos, todo domingo,
Mas fica julgando os outros na rua, tendo inveja, falando mal das pessoas. Elisa, nós temos um caso muito nítido no país que a gente vive. Quantos milionários nós temos aqui na Suíça que não se suicidam? E Olha, pois. não dizem que o dinheiro tira todos os problemas? Quer dizer, nós podemos dizer, o dinheiro tira problemas. É óbvio que podemos. Os problemas das contas, os problemas das faturas, esses problemas desaparecem. Mas e quando o dinheiro chega e nós não estamos preparados para o receber? Porque Totalmente. o nosso Deus é nosso Pai. Então, existe uma comparação que o Tiago Brunet faz e faz total sentido. Nós às vezes pedimos, Senhor, dê-me dinheiro, dê-me dinheiro para eu fazer isto, para eu fazer aquilo. E depois o Tiago Brunet explica, Deus é nosso Pai. Então ele vai cuidar de nós, ele sabe o que é bom para nós. E ele dá o exemplo do filho dele, que acho que tinha 13 ou 14 anos, e que queria um carro. Imagina que se ele desse o carro para o filho de 13, 14 anos porque ele queria muito e porque estava a pedir muito. Ele ia, ou ia bater porque ele não sabe conduzir, ou ele ia, até poderia matar alguém. Então, basicamente é isso. Deus cuida tanto de nós que Ele nunca nos dá as coisas no tempo que não é para receber. Quantas pessoas tu deves conhecer, já deves ter ouvido falar, quantas pessoas não ganham o Euromilhões, a lotaria, seja o que for, e passado 2 anos está pior do que quando recebeu. Porque as pessoas não estão preparadas, não adianta pedir. Tem que existir um processo antes, tem que existir dor, porque através da dor a gente vai ganhar maturidade. Tem que passar pelo processo. E às vezes o processo pode envolver a parte sentimental, assim, emocional, pode envolver a parte espiritual, pode envolver a saúde, porque uma pessoa quer prosperar, mas se a pessoa tem uma doença que deve ser tratada, ela não vai conseguir prosperar enquanto não tratar aquilo, a doença. Então, basicamente, para tudo e existe um processo. Não podemos. É a mesma coisa de um camponês estar constantemente a dizer: Deus, deu-me uma boa colheita, deu-me uma boa colheita. E o Senhor diz: Ó filho, eu dou-te a colheita, mas tu já preparaste a terra, pelo menos para receber a colheita? Pois é. Às vezes a gente pede e nós nem sabemos pedir, que é diferente. É, e é muito interessante porque eu não sei se tu assistiu a live de ontem, mas a Amanda ela trouxe justamente esse exemplo, né, de quantas pessoas ganham na loteria e não estão preparadas para receber aquele valor ali, e daí perde tudo, não dá um ano, né? E realmente, eu vou dar um exemplo que eu fui buscar os meus livros na França esse final de semana, né? E a minha sogra, ela já tá na aposentadoria, mas ela faz um trabalho extra ali, 2, 3 vezes por semana, e ela trabalha para um médico que tá aposentado, muito rico, assim, o cara é cheio de posses lá, sabe? Eu acho que ele era, assim, tipo, o médico mais importante da cidade, por exemplo, né? Hoje ele já tá com 84 anos, e aí parece que esse final de semana também era o aniversário da neta ou da filha, de um dos filhos dele, alguma coisa assim, sabe? E ele gostaria muito de ir. Só que o que ela falou foi o quê? Que o homem, ele tem quatro motoristas na França, hein? Tipo, é dinheiro, mesmo que seja na França, é dinheiro você ter quatro motoristas. É É, verdade. tem várias empregadas lá, né? Inclusive ela cuida da mulher dele, que a mulher dele tem Alzheimer. E olha só, os dois já idosos, cheios de doença, cheios de limitações, ou seja, tem a prosperidade financeira, mas cadê a de saúde? É como se costuma dizer, uma pessoa passa a vida toda a correr. Não, a pessoa perde a saúde à busca do dinheiro. E É. depois, quando a gente tem o dinheiro, tem que gastar o dinheiro atrás da saúde, que foi o que nós gastamos para conseguir o dinheiro. É. E é por isso que o evento do Prospera ele nasceu, que é para tirar as pessoas dessa ilusão de que, né, dessa
como que eu posso dizer? Dessa crença de que você tem que trabalhar muito e depois, quando você ficar velho, você não vai poder aproveitar o teu dinheiro. Porque hoje a gente está vendo, as redes sociais elas estão trazendo muito o quê? Que tem sim, tem gente com 90 anos que tá com mais força do que eu. Tá com a coluna melhor do que eu, porque cuidou, se alimentou. Né? Eu falo logo da coluna, porque como eu trabalho 8 horas por dia sentada, então minha filha, a postura é a mais incorreta possível. Então, E né? eu Então, assim, trabalho o tipo, dia todo vergada, né? pois. Então, é isso, assim, de tipo, tá ok, a gente aprendeu, imporam várias crenças limitantes na gente, mas hoje sim você pode ter saúde, sim você pode ter prosperidade nas áreas dos relacionamentos, na financeira e na espiritualidade. Mas quais são esses bloqueios que estão te pedindo, né? E aí é o que eu convidei aí a Nayara, convidei a Amanda e a Cris também como palestrante, para que cada uma delas trouxessem exercícios justamente para que vocês possam perceber que área da vida de vocês hoje está com bloqueios e como que a gente vai desbloquear isso durante o evento, que é para vocês poderem sim prosperar nessa área que hoje está requerindo mais necessidade, né? Está requerindo mais atenção. Porque eu queria até usar o exemplo daquelas balanças antigas da justiça, né? Que Uhum, é, se você coloca o mesmo peso, elas estão aqui. Só que, por exemplo, ganhou a financeira, aí baixa a saúde. Aí o que que acontece? A balança não fica equilibrada, né? E exato. aí, quando uma desequilibra, ela desequilibra as outras automaticamente ou esporadicamente já vai também ali desequilibrando as outras, né? Um dos exemplos que eu tava dando justamente para Lucirene foi o quê? Uma pessoa, ela fez um investimento. E essa pessoa fez um investimento, ou seja, ela fez um investimento financeiro, né? Aí investiu um valor e ela não teve retorno do que ela investiu. Ou seja, na esfera do relacionamento é o relacionamento com ela. E no relacionamento com ela, o que é que acontece? Ela vai ficar se culpando, se sentindo ressentida, né? Vai ficar se julgando. Aí o que é que acontece? Já afeta a prosperidade de relacionamento. Quando afeta a prosperidade de relacionamento da esfera do eu, né? Que é eu comigo mesmo, vamos dizer assim, automaticamente vai afetar a prosperidade de saúde. O desenho tá meio assim, né? Mas. É muito. Não, mas isso é muito verdade. Eu sou E formadora da minha da minha área. Então, tu não imaginas como é que eu fico como formadora quando eu dou tudo de mim, eu faço tudo que eu posso fazer e esse aluno depois só pega e deita fora. Só. Então, isso acaba mesmo por me trazer aquele pensamento: será que eu ensinei bem? Será que eu fiz-me entender? Será que eu tenho que melhorar? Será? Depois vem aqueles serás todos, isso acaba por danificar aqui o meu, o meu psicológico. e assim, ó, nesse exemplo, né? Eu disse, ó, a primeira esfera que vai afetar é a financeira, depois, nesse caso, né? Depois vai ser a do relacionamento, que é o teu relacionamento contigo mesma. E depois disso, vai afetar a área da saúde. Afetando a área da saúde, o que é que acontece? Vai afetar a espiritualidade. Porque quantas vezes as pessoas julgam Deus pelo que acontece com a saúde delas? Ai, nossa, mas era tão boazinha, morreu de câncer. Por que que Deus não salvou? Entendeu? Então, assim, tipo, esse programa, né, do Prospere, ele veio mesmo, assim, como um grito da alma, assim, da humanidade, dizer, cara, vamos se atentar para isso daqui, porque se tu não olhar para cada uma dessas áreas, e a gente tem que estar olhando para elas, assim, frequentemente. Até Exato. que a gente consiga chegar naquele topo lá, que tudo tá realmente equilibrado. E mesmo assim, quando a gente chegar lá, não quer dizer que não vai ter desafio. Só que a gente vai enfrentar esses desafios com muita mais parcimônia. Uma coisa que eu ando percebendo muito comigo, assim, é que no trabalho, né? Eu planejo a minha semana no trabalho. Tipo, hoje eu vou fazer tal projeto, depois eu vou fazer aquilo, não sei o que, não sei o que. Aí vem o meu chefe. Nossa, Elisa, tem um projeto de urgência aqui, não sei o que. Hoje mesmo eu já recebi um e-mail, já era. A loja já estava fechando e ele me mandou um e-mail.
dizendo que eu ia tratar de um dossiê, de um cliente e tal, assim, tipo, de última hora, né? Que é urgentíssimo. Aí Já eu, tá. muda o planning todo. E antes eu ia ficar baixa astral, já ia me dar ansiedade, depressão, enfim, ia descontar na comida. Agora foi, tá tudo bem. A gente vai fluindo e a gente vai, né? O O roteiro evento vai tá aí. criando. É, o evento já é sábado, aí é aquela mistura de tipo, vou pirar, não vou pirar. Vou pirar, mas eu não vou pirar. Eu já tava aqui, gente, acho que amanhã de manhã eu vou só pra academia, dar umas estressadas, né? Que eu tô dormindo bem tarde, preparando um monte de coisa pro sábado. Enfim, mas é sobre isso. É sobre isso. É sobre o ter que ter todos os pilares orientados, porque se falhar um, os outros vão indo atrás. É porque também eu percebo assim que as pessoas estão muito pro mundo exterior, né? Elas Nós temos precisam que ver, voltar pro interior. É. as pessoas estão muito ligadas ao mundo exterior. A culpa, eu coloco a culpa nas redes sociais. E eu falo isso no meu livro, que hoje nós vivemos num mundo onde toda a gente está bem. Porque que as redes sociais trazem? Uau, aquela pessoa está bem. Uau, aquela pessoa está a ganhar dinheiro. Então a gente meio que se força a ganhar dinheiro porque toda a gente está a ganhar dinheiro. Então agora nesta onda dos coaches, na onda de como ganhar dinheiro, em 5 dias, em 10 dias vais ganhar X. Então imagina, é complicado isso. Olha, para algumas pessoas eu não tô na imagem, mas para mim eu tô na imagem e para mim eu tô na imagem e a Nayara também tá na imagem. Para mim só estou na imagem. Vai dar certo. Depois eu vou salvar a live aqui, a gente vai ver o que que aparece e o que que não aparece. Vai, depois tens que começar a fazer os diretos, se calhar no YouTube, porque o YouTube não falha nem metade do que falha no Instagram. É, né? Pois, mas como a audiência maior é aqui no Instagram, mas eu já salvo e boto lá, como eu fiz com as outras. Bom, vamos falar uma mensagem final. Gente, essa live vai ficar gravada, tá? Pra quem ainda não pegou do começo. Eu vou subir ela lá pro YouTube depois também. E depois eu vou colocar aí e marcar o arroba da Nayara. Assistam do começo, porque ela vale muito a pena. Teve um pequeno BO aqui no começo, mas lá no YouTube eu vou fazer o corte. Eu vou fazer o corte que é pra ficar bonitinho, como se nada tivesse acontecido. Mas, Nayara, se deixa uma mensagem para quem hoje não tá de bem consigo ou tá engatinhando ainda nisso, né? De tipo, hoje eu preciso cuidar de mim, hoje eu preciso me alimentar, hoje eu preciso me ninar. Qual mensagem você daria para alguma pessoa, uns jovens, né? Porque você é jovem, tu tem o quê? 25? 25. Qual mensagem você deixaria para os jovens de 25 e vários jovens de 25 que já têm outras idades? Olha, eu vou dizer aquilo que eu digo a todos os meus alunos. Todos os alunos que passam por mim nas mentorias, seja nas formações, seja onde for, eles chegam até a mim com muito medo, não é medo, é receio de será que eu vou chegar? A primeira coisa que eu digo é começa, porque, como se costuma dizer, mais vale feito do que perfeito. E ninguém começou perfeito, ninguém. Então, a primeira coisa que eu digo é começa. E depois deles começarem, eu digo foca numa pessoa ou foca numa empresa, depende da área que tu estejas a querer trabalhar, em que tu admiras. Foca numa pessoa em que tu olhas e digas: Uau, eu adorava ser como esta pessoa. E começa a ver como é que é o estilo de vida dela, o que é que ela faz, o que é que ela não faz. Começa meio que a stalkear essa pessoa ou essa empresa para saber como é que ela chegou. E não vou dizer copiar, mas começa a entender como é que funciona o ecossistema dela, começa a envolver-te com pessoas que te vão levar até aquele ecossistema
e não pares. E principalmente, como eu disse antes, porque para mim é o pilar mais importante, escolhe bem a pessoa que vais ter ao teu lado. Escolhe bem quem é que vai ser o teu mentor, escolhe bem quem vai ser o teu conselheiro. Basicamente é isto que eu digo a todos os meus alunos, porque se nós até podemos estar a mirar no alvo certo, mas se a pessoa que está ao nosso lado ela está-nos a puxar para trás e nós não estamos a ver, nós vamos com a correnteza para trás e nem nos vamos a perceber. Então a mensagem que eu deixo é: começa e durante a caminhada escolhe muito bem, escolhe a dedo a pessoa que vais querer ter para caminhar ao teu lado. Perfeito, adorei. Gente, é isso. No mais, como eu disse, a live vai ficar gravada. Para quem estiver na Suíça ou quem quiser vir para a Suíça, dia 5 de julho agora, esse sábado, a partir das 13 horas, a gente está esperando vocês lá no Castelo de Lutry. A gente vai dar minis palestras e bastante exercícios ali para que a gente possa realmente desbloquear todas essas áreas ali da prosperidade e ter paz nessas áreas, né? Ter leveza, ter fluidez. Então é isso. Quem quiser se inscrever, é só falar comigo depois no inbox. E no mais é isso. Beijo, tchau. Obrigada, Obrigada, Nayara. obrigada, Até Lívia. mais. Tchau, Até mais. tchau.